Tá. Aqui, então, vocês viram as medidas aqui, ó. Eu tô meio gripada, gente, eu também não tô bem, não. Aí aqui, como equipe de proteção pessoal, coloquei: a médica não usou equipe completo, que causou exposição direta. O uso correto de guantes, batas, e bata seria o jaleco ou bata estéreo, tá? E proteção ocular é crucial para tomar amostras de sangue, principalmente para prevenir contato com o sangue, que poderia também escorrer, espirrar no olho de quem está fazendo a punção. Já o manejo dos punçocortantes, agulha contaminada, desechada incorretamente, né, o que pode haver evitado se houver colocado imediato um contenedor rígido à prova de pérfuro cortante ser substituída pela cheia, tá? Aqui está cheia, tem que ser retirada e colocar uma nova. Não pode utilizar uma pérfuro cortante cheia. Vocês estando no internato de vocês, viram que o local de desejar está cheio, não tenta enfiar lá dentro a sua agulha, porque pode acontecer de você se furar. E se for um paciente que esteja contaminado com HIV, hepatite B ou C, com certeza a gente pode estar se contaminando também. Aí eu coloquei: equipes de proteção e manejo de resíduos, a médica deveria haver utilizado o seguinte equipo de biosseguridade: guantes de exame para proteção das mãos, a bata ou avental impermeável e a proteção ocular. Despejar a agulha em contenedor de forma imediata. Ô, doutora, Tem alguma coisa diferente. Se a senhora voltar no começo aí, volta lá no início. Esse aqui, gente, é a explicação da número 1 aqui, ó. não, então, mas tem alguma coisa diferente É a aí. explicação, porque a gente só tem até aqui, médio do cultivo seletivo. Essa parte não veio, não. Sim, porque essa outra parte foi o que eu fiz ontem. Entendi. É a resposta. Tô entendendo agora. Não, então, mas aí, doutora, o que acontece? No meu pensamento... tudo. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Na minha concepção, a médica, ou a enfermeira, a médica no caso, antes dela dispensar a agulha, ela se picou. Então foi erro de manuseio da médica, não? Manuseio da médica. Só que também é erro de manuseio na hora de jogar fora e se picar, entendeu? Entendi. Tá, deixa eu voltar aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu mudei alguma coisa aqui, que pode ser que eu mudei e não prestei atenção. Então, arterial, onde havia extraído sangue da paciente, 24 horas, a agulha perfurou acidentalmente o guante e causou uma pequena herida. Tá. É que o que acontece? Ele só falou que ela se perfurou com coisa, só que lá embaixo é que ele fala que ela foi na hora de despejar lá no... É porque eu queria falar do acidente na caixinha, entendeu? É isso que eu queria falar. Eu queria que vocês entendessem que ela se acidentou nesse período de coleta, na hora que ela foi, não na hora da coleta que ela foi ou colocar a tampa, alguma coisa assim, na hora de jogar fora mesmo. Esse é o raciocínio dessa questão, entendeu? Independente se foi antes ou depois, ela teria que estar com todos os equipamentos. Possivelmente, se ela não estava, teria que estar. Não, mas no caso daí, só para contextualizar, no caso, ela estava com a luva. E aí não comenta se ela estava com mas todos aí a gente Sim, mas eu não estou questionando. O que acontece? O caso clínico não é para questionar só o uso dela. Ou o caso é para questionar o que faltou, entendeu? Também. Porque ele não fala que foi no momento da coleta que ela picou o dedo. Ele só fala depois, que 24 horas depois da punção, que ela sentiu que o dedo já estava doendo. Entenderam? Ou não? Não, então, pelo que eu li, ela se picou antes de fazer o descarte. Mas, assim, eu entendi também o que a senhora falou aí. Se for para botar tudo, já botar tudo, entendeu? Porque se eu for colocar um caso clínico para explicar tintim por tintim, vai ter um caso clínico muito grande. E as informações necessárias aqui é o quê? Ela picou o dedo, o que teria que ter feito? O que ela não usou?
E aí ele está dizendo o seguinte, que o descarpaque, onde que eu coloquei o descarpaque aqui? Doutora, desculpa a interrupção. É que eu acho que você, como você leu o outro caso clínico você cita que na hora que ela foi jogar a agulha, o negócio de descartar a agulha estava cheio, lleno, né? Por isso que ela se perfurou. Aqui, ó. Só que quando eu vejo no seu Aqui texto, fala... o meu tá com uma frase a mais. Tá escrito assim, ó, durante o procedimento, a agulha perfurou acidentalmente a sua guante e causou uma pequena ferida Eu em seu também, dedo. no meu estava assim. Por isso que eu falei, entendeu? Mas isso aí não vai interferir na nossa resposta, não. Eu devo ter tirado isso aí mesmo na hora de passar aqui no colo e copia, entendeu? Porque eu fiz 2 dessas aqui. 2 provas. É a mesma resposta para os dois casos clínicos? Sim. Beleza. E aí, aqui embaixo fala, a esterilização dos materiais reutilizáveis do hospital apresentava falhas no controle de qualidade. As amostras biológicas foram enviadas ao laboratório sem os cuidados adequados de biosseguridade. Então, a importância aqui não é se ela picou antes ou depois, se foi na caixa ou se foi com o paciente. É que ela picou. E o porquê e como que ela deveria se proceder diante de uma situação dessa, entendeu? Melhorou? Tá, e qual que é a resposta, então, aí? Seria... Ela foi utilizado inadequadamente, no caso da resposta que ela se picou, a gente teria que dizer que ela fez o procedimento errado, igual o colega respondeu aí. O procedimento que ela fez foi incorreto. Doutor, eu entendi, mas parece que o mesmo procedimento desse aí está no último caso que a senhora mandou. Ah, então foi isso que eu fiz, eu confundi a troca. Porque esse que ela pica acidentalmente o dedo e tal, aí é uma coisa, esse aí é outra, ela pica antes o dedo, antes de... Tudo bem que o descarpaque estava cheio, mas ela picou o dedo antes. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui que estiver fora de ordem, então mesmo. E no caso a enfermeira ficou na tentativa de tirar o sangue. Isso aí. São 2 casos clínicos parecidos, eu confundi na hora de colocar aqui, tá? Olha esse caso clínico aqui de acidente cortopunçante. Vai ver que é isso aí que vocês estão aí. Olha lá, qual foi o principal erro que cometeu a estudante ao desechar a agulha? Esses aí você tem? Que risco de saúde imediato enfrenta a estudante devido à sua exposição? Esses você tem? Temos, é o último. Esse é o terceiro, é o último. Então foi errado. Ô, doutora, A primeira questão, ela diz bem assim, que medidas de biosseguridade foram atendidas a este caso e como poderiam haver prevenido a exposição laboral, que é no caso da uma médica de lá do hospital regional da cidade se apresenta ao serviço de saúde, que diz que a febre está 39,5. Essa é a primeira questão. Aí, a primeira questão a ser respondida é essa que eu falei para a senhora agora, que medidas de biosseguridade foram atendidas a este caso e como poderiam haver prevenido a exposição laboral. É essa mesmo que eu tenho com ele aqui. Isso, essa é a primeira questão. Isso. Aí na da senhora tem... Pronto, é porque tá junto aqui, ó. Na da senhora aqui, ó. Que medidas de biosseguridade foram atendidas? Tá vendo? Ó, tem 2 perguntas juntas aí. Isso. Isso. Aí a primeira seria essa daí que a gente tem. É isso mesmo. Isso. Que medidas de biosseguridade foram atendidas em esse caso Isso. e como poderia haver prevenido a exposição laboral? Isso. Agora tá certo. Então, a medida de biossegurança aqui são a utilização dos EPI. Nossa, essa gripe está me matando.
Não, aqui no caso, ela não atendeu nenhuma porque ela não utilizou o EPI, tá? Não se atendeu nenhuma das medidas de biosseguridade essenciais nesse caso. O incumprimento dos protocolos de segurança. Ô, doutora, Ah, ela usou luva eu baixar aqui. No caso clínico, não consta que ela não usou nada além de que ela usou a luva e quando ela foi descartar, automaticamente ela picou o dedo com a Sim. luva. mas ali só fala da luva, não fala de mais nada, não fala de Não, usar. exatamente essa é a minha dúvida. Se não Isso. fala mais de nada, então eu posso Concluir que ela não utilizou. concluir que ela não estava usando máscara, não estava usando nada, então. Isso mesmo. Entendi. Tá ok. Tá? E Então, a fala, Então, a no resposta caso, final, doutora, seria: ela não utilizou EPIs. não utilizou EPIs corretamente. Ótimo, ótimo. Então, a resposta da primeira questão, gente, ela não utilizou EPIs corretamente. E aí a segunda pergunta, quais são os equipos de biosseguridade personal que a técnica deveria usar? É que eu quero que vocês saibam. Touca, óculos de proteção, máscara e guantes. E bata estéreo. O sapato fechado também? Propé. Doutora, rapidinho, deixa eu só perguntar sobre a primeira pergunta ainda que eu fiquei um pouquinho confusa. Qual outro EPI usa nas mãos além de guante? No caso, ela teria que utilizar um guante estéreo, mas pelo fato dela ter feito o procedimento errado, com guante estéreo ou sem guante estéreo, ela ia picar do mesmo jeito. Ah, sim. Entendeu? Esse é um exemplo para vocês verem que mesmo utilizando o EPI, se você for fazer um procedimento até de despejar o lixo fora do local correto, pode haver contaminação. Lembra aquela parte que eu falei para vocês, que se joga uma agulha contaminada no lixo comum, o personal de limpeza pode se picar? É uma forma de despejar o lixo de forma errônea, né? Sim, mas nas mãos não usa nada além de guante, então, né? Não. Aí, no caso, foi o procedimento incorreto que ocasionou a perfuração do dedo dela. Ah, sim. Então tá bom. Nesse caso, no caso da agulha, do caso clínico, onde a paciente furou o dedo no momento da punção, aí sim foi erro do procedimento, tá? Não, aí eu entendi. Do procedimento da punção. Sim, agora eu entendi. Aí a pergunta terceira, qual seria o correto para desechar os materiais contaminados? O correto é solicitar uma nova caixa descarpaque ou uma nova caixa de pérfuro cortante. Entendi. Aí tem aqui embaixo, então. Aí tem os meios redutores, meios de enriquecimento e meio de cultivo diferencial. Peraí, tem uma aqui, ó. Cite quais os métodos de esterilização seriam mais apropriados para os materiais utilizados no procedimento. Certo. Autoclave. Pronto? Pronto. Vamos ver os meios redutores. O que vocês colocaram? Coloquei, doutora, que em redutores seria utilizado para o crescimento de bactérias anaeróbias obrigatórias e que tem substâncias capazes de cambiar com oxigênio. Isso, vocês tentam juntar essas respostas
da maneira como vocês entendem para poder pôr na prova. Não é necessariamente colocar igual está no slides, tá? Então seria como mais ou menos, doutor? Peraí, gente, deixa eu só... Minha garganta aqui. Oi, boa tarde, doutora. Eu coloquei agentes como Tidal que reduziram o O2, permitindo o crescimento de anaeróbicos. Isso. Então, para reduzir, utilizado para crescimento de bactérias anaeróbias obrigatórias. Ponto. Entendeu? Meios enriquecidos. O que vocês colocaram? Essa daí. Hã? Eu não entendi não, esse meio de redutores. Reduzir o Redutores crescimento. é para reduzir o crescimento de outros micro-organismos que eu não quero. Eu quero que cresça somente bactérias anaeróbicas obrigatórias. E aí, eu vou tirar todo o oxigênio do meu meio de cultivo para essas bactérias crescerem. Uai, cadê? Também quero. Ô, professora, foi sem querer. Ué, era pra gente ter marcado esse aula, era picado então. Porque tá fazendo calor, tá fazendo calor. Pois é, e eu tô numa gripe danada. Entendeu o meio de redutor? Sim, doutora, obrigado. Não precisa complicar a resposta de vocês, tá, pessoal? É simples, sencillo e ponto final. Meio enriquecido. O que vocês colocaram nos meios enriquecidos? Nutrientes extra-sangue favorece o crescimento de bactérias exigentes. Isso mesmo. Ou vocês vão ouvir a palavra fastidiosas também, tá? As bactérias que são nojentinhas, exigentes, tem que ter um meio com bastante comidinha para elas, enriquecido. A gente pode enriquecer eles com ovo, com carne, com levedura, tá? Entenderam? Aumenta a possibilidade de crescimento das espécies que a gente deseja, devido ao enriquecimento do agar com esses materiais que eu havia dito: levedura, cerveja, soro, extrato de carne. O outro é Enriquecimento do água. Colocar aí, tá certo, né? sim, Ótimo. aumenta a possibilidade de crescimento de micro-organismo Ok. devido às substâncias enriquecidas. A palavra enriquecida aí, ela é fundamental na resposta. Diferenciais, o que vocês colocaram? Permite distinguir colônias por características metabólicas. Isso, características semelhantes. Ótimo, isso mesmo. Então seria, doutora, Repete, por favor, a resposta, doutora. Meio de cultivo diferencial, ele ajuda a revelar propriedades semelhantes dos micro-organismos. então a resposta. Só um minuto. Eu poderia colocar só o meio de cultivo diferencial, seria só um meio de diferenciar, quer dizer, de semelhanças do cultivo. Isso, meios diferenciais são aqueles que permitem a identificação presuntiva do micro-organismo que tem propriedades semelhantes. Sim. Então vamos lá, anotem aí. E doutora, se a senhora conseguisse ir nos espaços como a senhora está no Word e já ir escrevendo como ficaria uma resposta mais ou menos, ajudaria.
Vocês não querem que eu faça a prova pra vocês? Ô, doutora, se você ficar falar, eu Não, anoto. podia fazer a prova, doutora. Vocês estão sem vergonha demais. Se a senhora for falando, eu anoto aqui, doutora. Eu tô com o meu aberto aqui, eu tô anotando. Uhum. Agora cultivo seletivo. Isso, vamos lá com o seletivo. Contém ingredientes que inibem o crescimento de certos micro-organismos. Pronto. Assim tá bom para vocês? Ou Tá vocês bom, querem que eu tá desenhe, bom, faça um doutora, tá desenho aí embaixo aqui? Tá bom demais. Ai, meu Deus! Olha lá, diferencial. Permite diferenciar bactérias baseado nas características, não precisa pôr metabólicas, só características incomuns. Anotaram aí? Seletiva, pode repetir, professor? Contém ingredientes que inibem o crescimento de outros micro-organismos. Pode só mais um pouquinho aí, doutora? Só para me dar Inibe, Isso doutora, aí inibe alguns micro-organismos e permite o crescimento de outros, pode ser? Sim, isso mesmo. Não, o seletivo não, peraí. Aqui, ó. Contém ingredientes que inibem o crescimento, de certos micro-organismos, porém permite que outros cresçam, tá? Por exemplo, ele vai deixar crescer gram positivo e vai, aqui, ó. Ele inibe o crescimento de gram positiva e deixa crescer só gram negativa. Por isso que ele é seletivo. Tá? Ele seleciona a bactéria que eu quero trabalhar. E para isso eu tenho que colocar alguma coisa. Lembra do Agar-Macon, que eu falei para vocês que somente poderíamos encontrar bactérias gram-negativas no banheiro? Sim. Ele é um exemplo de meio de cultivo que inibe o crescimento de gram-positiva, porque na composição dele já tem um ingrediente que inibe elas. Aí só vai crescer as grãs negativas. Nós fizemos esse cultivo na última aula, com esse Agar-Macon, que é esse meio de cultivo seletivo. Foi o que nós fizemos. Nós fizemos o nutritivo, meio de cultivo nutritivo, porque é o meio de cultivo que cresce todo mundo, sem exigências nutricionais. E o meio seletivo é aquele que vai selecionar somente um tipo de micro-organismo que eu quero trabalhar. Perfeito? Era aquele rosa? Macon. É aquele mais rosadinho, tinha transparente. Isso, o rosadinho é de gram negativa, é o seletivo. O laranjadinho, aquele branquinho que a gente trabalhou, é o nutriente, que ele é para todo tipo de micro-organismo. Listo? Listo. Bora que daqui a pouco passar o tarde, porque essa questão é óbvia. Aí nós vamos ter que fazer outra chamada. Vamos lá. Qual que é o gram? Negativo. Qual que é o gram? O quê? Positivo. Qual que é o gram? Negativo. Positivo. O quê? Não, mas aí não, mas peraí. Nessa pergunta aí, não tá perguntando se é o grão ou não, tá perguntando a morfologia. É a tinção, gente. O pessoal. Tinção de grão é a mesma coisa que coloração de grão. Coloração é no português, tinção é no espanhol. Não, exatamente. Mas ali não tá a pergunta tinção de grã, tá aí embaixo ali, morfologia e o agrupamento, não é isso? Não, tem tinção de grã, sim. Morfologia agrupamento. Gram negativo, morfologia aqui é bacilo. E o agrupamento nós temos Temos dois aí no caso. Bacilo, que se vocês não estiverem enxergando esse estreptobacilo aí, eu vou me matar agora. Tem dois aí no caso, né? Eu posso colocar os dois. Sim. Tem estreptobacilos, tem bacilos, tem empaliçada. Aqui a bonitinha da empaliçada aqui, ó. Sim. Tá? Doutora, dá pra ver um cocobacilo ali, né? Parece um cocobacilo, mas isso aí eu posso até pensar que é um artefato da própria lâmina. Na hora de produzir,
na hora de corar alguma coisa, pode ser que fragmentou o bacilo. Então, a gente sempre identifica uma lâmina com o que está em maior quantidade. Entenderam? Porque se você for olhar, esse cocobacilo é esse aqui que você está vendo, ó. Esse aqui. Não, esse aí. Esse aqui seria o cocobacilo que você está vendo, né? Então, ele é um fragmento desse outro pedacinho aqui que se rompeu, ó. Tá? Isso aqui seria um único bacilo. E acontece, muitas das vezes, no momento da coloração, no momento do esfregaço, no momento que vocês vão ver na hora que a gente for fazer o coloração de grã na próxima semana. Vocês vão ver que delícia que é. Tá? É muito legal. Aí aqui eu deixei para vocês colocarem quais seriam os outros agrupamentos de micro-organismos presentes. Aí sim vocês podem colocar empaliçada, bacilos isolados, tá? E aqui na resposta do agrupamento, o que está mais evidente aqui é o streptobacilo, que é esse aqui, tá? Que medidas de biossegurança não foram realizadas neste caso e como poderíamos prevenir a exposição ocupacional? Acho que essa pergunta foi feita lá em cima, né? Vocês têm essa pergunta aí? Então, isso aí a gente ficou meio na dúvida aqui, porque a gente não sabia de onde que era essa pergunta aí. Se era de cima, se era de baixo. Você duplicou. É porque eu coloquei isso mesmo, é por conta na hora de colar e copiar. Então, o que nós podemos dizer de medidas de biossegurança que não foram realizadas, no caso de cima da médica? Seria as medidas de desechamento de material perfluorante correto, tá? E quando está correto, ela não tem exposição. O que é para mim colocar nessa, doutora, que não teve as... Eu entendi. Ela não cumpriu com a exigência de despejar o lixo de forma correta. No caso, a agulha, né? Eu coloquei... Descrever a estrutura principal da parede celular bacteriana das grãs positivas e como elas se diferem das grãs negativas. O que vocês colocaram? Membrana de peptoglicano grossa. Isso. Membrana não, é somente peptidoglicano, é uma capa de peptidoglicano. Senão vocês podem confundir com membrana interna e membrana externa. Que método de esterilização seria mais apropriado para... eu estava repetindo as perguntas. É o autoclave. Porcaria. Aqui repetiu, gente. Preocupa não. Meio de cultivo diferencial nós já vimos. Seletivo. Diferencial e seletivo. O que vocês colocaram? É um meio que é os dois. Se utiliza para selecionar e diferenciar os micro-organismos. Ô, doutora. Eu acho que a senhora está colocando como se fosse em cima, a resposta de cima, só que aí já, se eu não me engano, é outra, eu nem estou entendendo mais onde a gente está aí, porque a pergunta, na verdade, seria do caso clínico, essa pergunta, certo? Certo. E parece que o que a senhora está falando é da imagem. Não, da imagem já acabou. Na verdade, aqui, o que aconteceu? Só repetiu a pergunta na hora que eu fui colar. O da imagem já acabou. Ô, doutora, licença, se você rolar ali até o final da folha, eu acho que vai estar igual na nossa, que tem um caso clínico no final. E aí, esse caso clínico, essas perguntas parecem ser desse caso clínico, que está sem pergunta no final. Exatamente, é a mesma coisa que eu pensei também.
Se você rolar um pouquinho pra baixo, eu acho que ela vai estar sem pergunta na sua também. Ah, provavelmente. Esse aqui? A tela não tá mexendo, pelo menos pra mim, tá parada. Não tá não, peraí. Ai, que coisa. Se você rolar, o último caso clínico, no caso. Qual que é que eu tô Que é pegando? desse da médica do pus cortante, é o último caso clínico também, que é de pus cortante, né? Aí que é de uma menina que é levada a serviço de emergência. Aí, isso, esse isso caso mesmo. aí. No nosso, ele tá sem as perguntas embaixo. Então deve ter sido isso, que lindo. Ah lá, repetiu ele, tá vendo? Uhum. Ai, eu tô uma maravilha com isso aqui, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos nos seus aí, porque o meu aqui tá uma zona. Qual que é o próximo seus aí? Ah, que caro. Isso. Vamos para a última aqui. Aí, esse aqui é o meu último, ó. Vocês têm esse aqui, cultivo misto, cultivo puro. Vamos começar de baixo para cima, então, porque lá em cima eu fiz cagada. Vocês têm esse aqui? Sim. Isso. Aí, essa aqui já é a minha resposta, meu gabarito que eu tinha feito para esses exercícios seus, tá? Então, vamos lá, vamos ver aqui onde está minhas perguntas. Isso. Esse é da estudante. Não, vamos subir para o da menina. Naninha de 10 anos é levada ao serviço, isso aí? De emergência com quadro de febre de 41 graus, irritabilidade, vômito em chorro, rigidez de nuca, sinalizou punção lombar que revelou líquido cefalorraquídeo, tubo, glicemia diminuída, proteína aumentada. O exame direto do líquido cefalorraquídeo mostrou, isso agora é importante para nós, diplococos gram-positivos encapsulados. A mãe relatou que a menina frequenta guarderia, que é uma creche, por exemplo, e que outras crianças apresentaram sintomas respiratórios na última semana. O laboratório iniciou imediatamente o procedimento de isolamento e identificação. O laboratório não possuía cabine de segurança biológica classe 2. Lembra dos níveis de biosseguridade classe 1, 2, 3 e 4? Classe 1 é de investigação primária, classe 2 é de investigação primária, de atenção primária e investigação. Bom, o laboratório não possuía, alguns profissionais não seguiram adequadamente as precauções para gotículas. A amostra de líquido foi processada na mesa comum do laboratório. Não se realizou notificação imediata às autoridades sanitárias. Cite a morfologia microscópica do agrupamento e gram mais provável involucrado nesse caso. Chega aí, Rônica. Só instantinho que eu tô em aula. Então, cite a morfologia microscópica. Aqui ele falou o agrupamento, diplococo, né? Só que ele já te deu o gram. Então, é cocos, a resposta da número 1. Cite a morfologia, coco. Agrupamento, diplococo e gram positivo. Ele já deu no caso clínico. Aí eu pedi para vocês explicarem a estrutura da parede bacteriana no caso dessa bactéria. Qual que é a estrutura da parede bacteriana dessa bactéria, uma gram positiva? Uma capa de a capa de peptidoglicano mais grossa. Essa palavra mais grossa é super importante, porque se colocar somente a capa de peptidoglicano, aí eu não posso saber se você está dizendo da gram positiva ou da gram negativa. Então tem que colocar capa de peptidoglicano grossa ou grossa. Eu tô colocando o ácido teicoico também. O ácido teicoico, ele é para adesão e virulência da bactéria, tá? Vocês vão ver isso ainda também. Qual que é o outro?
Que método de esterilização seria apropriado para a descontaminação dos materiais utilizados no processamento da amostra? Quais que vocês acham? Mesmo lá de cima. Autoclave, desinfecção química, Autoclave, isso mesmo. Discórdia 05, incineração material descartável. Uhum. Descreva as precauções de biossegurança que o equipe médico deve adotar na atenção do paciente. Utilização de touca, óculos principalmente, tapa-boca, bata estéreo. E a notificação também? No caso, a notificação. Listo? Ah, tem esse aqui também, gente, que eu esqueci de falar. Encapsulada. Vou tomar, peraí. Aqui é a estrutura da parede. Autoclave, o nosso método de esterilização. Aqui eu coloquei o método de filtração, mas como a gente tinha visto método de filtração só mecânica, eu não coloquei só autoclave. No caso das precauções de biossegurança. Nossa, deve ser ruim pra caramba. Coloquei precauções standards, mais aislamento por gotas, uso de botas guantes, mascarilha quirúrgica, processar LR2 e cabine de seguridade biológica classe 2. Isso, perfeito. Meios de cultivo definidos quimicamente. A gente conhece a composição química dele, como fosse o coisa lá do supermercado, como é que chama? Tabela nutricional. A gente sabe o que está escrito, o que está tendo ali dentro daquele alimento que a gente vai comprar. É a mesma coisa, tá? Quimicamente conhecido, a gente sabe toda a composição, tudo que tem nos componentes, todas as concentrações que a gente tem nesse água. Então, essa resposta pode ser resumida a isso. Meios de cultivo, que se conhece a composição química e as concentrações do água. Pode ser uma questão também de composição exata ou algo relacionado? Isso, composição exata, concentrações exatas. Já o meio água-sangue é o meio enriquecido. Ele é um tipo de meio enriquecido. Entenderam aqui, pessoal? Ai. Meio de cultivo. Hã? Deixa eu fazer uma perguntinha naquela outra onde a resposta era autoclave sobre meio de esterilização para equipamento de procedimento. A gente tem que colocar, tipo assim, meios de esterilização através de calor, úmido, autoclave, ou pode colocar autoclave? Autoclave. Ou mesmo, se você quiser colocar, não tem problema algum. Mas essa resposta aí é super tranquila. Pode pôr direto, assim, mais simples. Pode pôr direto. É igual eu falo pra vocês, não precisa decorar a questão igualzinha. É com as suas palavras, tá? Já na fisiologia, vocês vão ter que decorar o livro. Sacanagem mesmo, também acho.
Ai, ai. Meio enriquecido e diferencial, nós temos o H-sangue, tá? Que são para o crescimento de bactérias exigentes ou fastigiosas. Meio de cultivo comum, crescimento de todo mundo, inclusive os dinossauros. Seletivo vai inibir igual na resposta lá de cima. Não sei porque que eu copiei as mesmas respostas, mas tudo bem. Tudo bem, eu vou passar mal. Gente, tem alguma dúvida dessa questão aqui, dessa imagem? Qual que é o grã dele? Grã? Será que o pessoal está me ouvindo? Grã positivo? Isso, grã positivo. Morfologia. Estafilococo. Isso, estafilococo ou cocos em racimos de uva? Agrupamento, estafilococo ou racimos de uva. Esse aqui é o mesmo lá de cima. Deixa eu ver se tem outro caso diferente aqui. Essa aqui, da menina de 10 anos. Esse aqui nós já falamos? Não, né? Não, e esse é o último, que a gente começou, mas não terminou, voltando. Ah. A estudante de enfermaria, tal, tal. Doutora, aquele último ali da imagem é cocos? Doutor, então, quando tiver mais de 5 caixas de uva agrupado, posso colocar só caixa de uva? Sim. Ok, obrigado. Uma estudante de... o caso clínico não é diferente não, tá, pessoal? Do segundo ano está realizando suas práticas no serviço de urgência e aí ela vai tomar a amostra de sangue. Só que ela está com uma suspeita de septicemia e que se picha acidentalmente o dedo com a agulha enquanto intentava... viu? Eu estava confundindo com esse aqui mesmo. Enquanto intentava jogar fora no contenedor de cortopunçante. A paciente havia sido hospitalizada por uma complicação da diabetes e no hemocultivo cresceu pseudomonas. Então, essa aqui é o mesmo de cima. Qual foi o principal erro cometido pela estudante ao desechar a agulha? Foi, na hora de colocar, o contenedor estava lleno. Tá? Que risco de saúde imediato enfrenta a estudante devido à sua exposição? Risco de... Além da contaminação por pseudomonas, por ser uma bactéria oportunista, pode contaminar por vírus do HIV, hepatite B e C. Qual passo devia haver seguido a estudante imediatamente depois do acidente, segundo os protocolos? Informar, notificar a sua superior o acidente laboral. E que medidas de prevenção deverá haver tomado em serviços de urgência para evitar esse tipo de acidente? No caso, a gente vai fazer um curso de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de práticas e técnicas de biossegurança para esse personal de saúde. Vamos ver aqui o nosso gabarito. Doutora, rapidinho, uma pergunta sobre aquela 2 que você está respondendo agora no caso do clínico. Desculpa, vai, Ilma. Opa, perdão. Doutora, você, na segunda pergunta ali desse caso clínico agora, estava escrito que riscos de saúde imediatos enfrentam a estudante devido à sua exposição. A gente tem que citar os possíveis riscos que a gente costuma imaginar por conta dessa contaminação, ou a gente pode só citar que ela está sendo exposta, que nem fala no texto, a uma bactéria resistente a múltiplos antibióticos? Pode, porque se for colocar a resposta correta, olha aí o que está em cima. Risco de saúde e medidas de prevenção. O risco da estudante de enfrentar uma infecção localizada no dedo, conhecida como celulites, e uma infecção sistêmica, uma bacteremia, porque pode cair na corrente sanguínea, mas dessa forma como você colocou, também aceito, tá?
no caso da notificação, passo a seguir depois do acidente. O estudante devia haver atuado de imediato. Permitir que a ferida... Aí aqui, no caso da limpeza, tá, pessoal? Vai limpar o local da ferida, lavar em água corrente, tá? E depois você tem que notificar o acidente ao responsável. Então, lavar em água corrente a zona da punção e notificar. No caso das medidas de prevenção, para que não ocorra esse tipo de acidente, vigilância constante do pessoal que utiliza esse tipo de material. Então, se eu estou trabalhando no setor, tem que estar olhando se a caixa está cheia ou não e solicitar para troca. E capacitação do pessoal de saúde, tá? Junto com os estudantes. E isso vai servir para vocês lá no internato de vocês. Se vocês colocar coisa corto punçante no local errado, alguém vai chamar atenção. Em relação à diferença dos cultivos puros e mistos, cultivo puro, uma única espécie, micro-organismos semelhantes. E no cultivo misto pode crescer vários tipos de micro-organismos, tá? Gente, a prova de vocês não vai sair disso aqui. Professora, no mistos pode crescer vários tipos de organismos? Sim. Várias espécies de micro-organismos. Professora, a senhora disse que a prova vai ficar mais ou menos nessa linha. A classificação do micro-organismo segundo o grupo de risco, baixo individual, comunitário, então não vai cair. Alto risco individual, tá. Não, níveis de biossegurança, não. Ah, perfeito. Tá. Esterilização, só isso em relação ao autoclave, que é o que a gente mais utiliza. Não vai cair nada de raios gama, UV, nada de fogo direto, tá? Ô, prof, eu me perdi naquela que passo deve haver seguido da estudante imediatamente depois do acidente. Lavar as mãos com água corrente, notificar, é isso? É isso, permitir que a ferida sangra, porque isso aí acontece no momento que a gente está lavando, né? Então, lavar a zona da punção e notificar o acidente de imediato para o responsável, para a supervisão do hospital. Tá bom, obrigada. Igual quando eu tive esse corte no dedo quando eu estava trabalhando no hospital militar, eu tive que informar para a tenente e a tenente informar para o capitão e o capitão vir conversar comigo para saber se eu queria tomar o pós-exposição ou não, entendeu? Então, o funcionário que sofre o acidente, ele pode tomar o PrEP, o pró-exposição, na verdade. Mais alguma dúvida? Acho que não, doutora. Tá certinho. Se a senhora puder encaminhar esse seu papelzinho aí para mim, eu agradeço. Tá bom, meu caminho. Mas não vai fugir disso não, tá? Não se preocupem. Por favor. Não vai acontecer o erro de prova que aconteceu no final do semestre passado também. Obrigada, doutora. Boa tarde, professora. Bom final de semana. Boa tarde. Obrigada a vocês por terem participado. Tchau, doutora. Bom descanso para a senhora. Obrigada. Beijos. Tchau.